Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de estratégia de serviços. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso e que deem sequência, então nós vamos trabalhar aqui em estratégias específicas para serem aplicadas em negócios que trabalham fundamentalmente com serviços. Em primeiro lugar, só lembrar rapidamente que o serviço é uma ação ou resultado da ação que resulta na entrega de um benefício para um cliente ou para um consumidor, mas que não resulta na posse de algo, de alguma coisa tangível. Por isso que a gente diz que o serviço é intangível, ou seja, o cliente recebe o benefício, mas ele não recebe a propriedade de nada, de nenhum objeto, tá bem? Para trabalhar com serviços especificamente, então, os autores recomendam aos profissionais de marketing que prestem atenção em mais 3 P's para incorporarem a oferta. Então, para dar a ideia da importância desses 3 aspectos dentro de um contexto de serviço. Quais são esses 3 aspectos importantes, então? O primeiro deles é prestar muita atenção nas pessoas. Que pessoas que a gente está falando aqui? As pessoas que fazem parte da nossa empresa. Então a gente está falando aqui de um endomarketing ou de uma ação de RH muito forte, de treinamento dessas pessoas e de preparação delas para prestar o serviço. Em que sentido que elas têm que ser preparadas? Nós vamos falar mais sobre isso ao longo desse vídeo, mas principalmente nós vamos buscar com que elas tenham a competência e atenção e capacidade de resposta para atender as demandas dos usuários. Nós vamos trabalhar e vamos treinar elas para isso. Mais do que isso, como profissionais de marketing, nós vamos antecipar os prováveis e possíveis problemas que elas vão ter nas prestações de serviço e já vamos treinar com ela scripts ou maneiras de resolver esses problemas. Como que elas devem lidar com pacientes quando eles têm algum problema sério ali no atendimento. Como que elas devem lidar com clientes de serviços de beleza quando o cliente mostrar uma alergia a um produto químico que foi aplicado. Como que um mecânico deve lidar com o seu cliente quando o automóvel que ele foi fazer o serviço de manutenção previsto mostrou um problema muito mais sério numa outra parte que tem que ser tratado também. Essas diferenças entre aquilo que foi combinado e aquilo que realmente tem que ser feito, ele requer das pessoas que são prestadores de serviço um treinamento, uma preparação para poder lidar com essas dificuldades e poder orientar o cliente ou acolher o cliente na sua frustração, tá bem? Essa questão então da preparação das pessoas é fundamental. Depois nós temos outra preocupação importante que os autores nos trazem, que é a questão da prova física. A prova física é aquilo que é adicionado ao serviço. Eu já falei para vocês no conceito fundamental de serviços e de produtos, né, que nós não temos uma situação de serviço puro ou de bem físico puro. Nós temos sempre uma mistura dos dois, um nível de continuidade entre essas duas posições, onde a gente sempre vai somar um pouquinho de tangibilidade ao serviço e também somar serviços aos produtos tangíveis. E disse mais para vocês, disse que, na verdade, os consumidores preferem, dão mais valor para as ofertas que têm esse equilíbrio entre esses dois aspectos, tangíveis e intangíveis. E o caso clássico é o computador ou o celular, que tem um hardware, uma plataforma básica de um equipamento, né, que é tangível, que é o aparelho em si, mas ele é só uma base para receber o que realmente entrega o benefício para o consumidor, que são os softwares. Então, cada vez que a gente tiver uma situação como nós temos no restaurante, ou no celular, ou hoje em dia em outros produtos, não por acaso, então a televisão está se tornando inteligente, o que ela está agregando? Ela está agregando tecnologia no seu hardware? Está também, mas os grandes avanços que a gente está recebendo nesses produtos é na área de softwares que estão embutidos nesses produtos e que nos entregam outros benefícios além daquilo que é a proposição, neste caso, da televisão bem físico em si. Então esse equilíbrio serve também para serviços. Sempre que eu tiver um serviço muito abstrato, eu vou ter que ter uma preocupação grande em trazer tangibilidade para ele também, oferecendo uma prova física. De duas formas, ou eu posso oferecer para o cliente alguns
bens físicos complementares àquele serviço que podem dar essa tangibilidade. Então, por exemplo, eu posso pensar que um serviço de estética masculino lá, um barbeiro, né, ele pode oferecer um complemento para o cliente, não sei, quem sabe um boné, ou alguma coisa assim que o cliente leve para casa e cada vez que ele usar aquele produto ele vai lembrar desse prestador de serviço. É uma opção, né? Mas, enfim, tem muita coisa para ser pensada em relação a isso, um exemplo, né? Outra possibilidade também importante para provas físicas, e isso vocês vão ter que prestar atenção, é o ambiente onde o serviço é prestado. Então, o consultório médico, a estética, essa masculina ou feminina, tanto faz, qualquer um desses ambientes ele tem que estar preparado e ser bem pensado sob a perspectiva de valor agregado para o cliente. Ele não vai levar aquele ambiente, ele não é entregue para o consumidor no sentido absoluto, mas ele é usado pelo consumidor no tempo que ele está recebendo o serviço e vai pesar sim na sua percepção. Basta ver, por exemplo, se vocês forem, imaginem para quem tem um carro que precisa ser reparado, vocês vão levar ele numa oficina, de uma pequena oficina de bairro, né, vai chegar lá, vai estar meio desorganizado, vai estar sujo o chão, o mecânico com graxa na mão e essas coisas todas, ou vocês vão levar numa concessionária autorizado de uma fábrica, onde tem um ambiente todo chão branco, limpo, como se fosse a nossa cozinha, e os mecânicos todos com uniformes e todo um conjunto de equipamentos ali que denota para o consumidor, mesmo que não saiba o que significa, mas dão a ideia de um serviço mais qualificado e atualizado tecnologicamente. Então é isso que nós queremos e queremos dizer com prova física, né? E isso é um cuidado, então, nesses dois sentidos, ou de agregar e de complementar o serviço com alguma coisa que o cliente possa levar consigo, tangivelmente, né? Ou para compensar esse aspecto intangível do serviço, ou então o ambiente onde esse serviço está sendo prestado tem que ser muito bem pensado. Bom, um terceiro P nessa proposta aqui é o processo. O processo diz respeito àquilo que se planeja, como se planeja entregar o serviço. Então, que esse processo tem que ser pensado no sentido de garantir para que cada cliente receba o mesmo benefício, um benefício na mesma intensidade, e também para que esse processo seja robusto a intervenções externas que nós não estamos planejando. Por exemplo, o serviço aéreo, né, a entrega do lanche ao longo da viagem. Como é que ele pode ser pensado e pode ser aperfeiçoado para garantir que uma turbulência do avião não derrube o refrigerante em cima de um passageiro ou coisa desse sentido. Então, essa é a nossa preocupação. E vale aí lembrar sempre que quando a gente fala em implementar processo, ter controle sobre o processo, existe uma ferramenta importantíssima para isso, que é a ferramenta da ISO. Então, implementando normas ISO dentro do nosso negócio, ele nos ajuda muito a inicialmente fazer o levantamento dos processos que envolvem a nossa entrega, mas principalmente ao longo do tempo fazer aperfeiçoamento nessas entregas de tal forma que o nosso serviço tenha essa consistência na entrega. Essa consistência na entrega é fundamental para nós profissionais de marketing, porque nos permite ajustar esse processo ao longo do tempo. Se nós temos variabilidade introduzida pela pessoa que está entregando o serviço, que é nosso funcionário, está ao alcance da empresa, nós temos a variabilidade também sobre o cliente, ao qual nós não temos ingerência, não podemos gerenciar o momento, o humor que ele está sentindo naquele momento. Claro que nós queremos sempre que ele esteja o melhor possível, mas nós não podemos ter controle sobre aquele cliente que a gente está recebendo para atender, qual foi o histórico dele dos últimos dias e como é que está o estado emocional dele naquele momento. Não temos ingerência sobre isso, isso afeta a prestação de serviço. E temos, então, uma situação onde temos duas variabilidades aqui, tanto do prestador de serviço quanto do nosso cliente, e isso nos tira muito o poder de gestão dessa entrega e nos deixa vulneráveis aos resultados. E nós, como profissionais de marketing, não podemos aceitar essa vulnerabilidade, não podemos ficar à mercê
dos resultados e ficar na expectativa de um resultado positivo se nós não estamos interferindo nesse processo. Então nós temos que intervir de uma forma planejada nesse processo e na medida do possível, fazer essa entrega com segurança e sabendo, tendo uma expectativa provável de qual vai ser a reação do consumidor. Essa é a nossa responsabilidade como profissional de marketing. Bom, para aquelas empresas que vendem serviços, então como é que fica? Imaginem uma empresa que é centrada na prestação de serviços. E, pessoal, a gente já viu uma grande parte da riqueza da sociedade é gerada por empresas que vendem serviços. Então existe muita possibilidade que vocês estejam envolvidos ou venham a se envolver como profissionais com esse tipo de empresa. Que tipo de caminhos, de estratégias que essas empresas podem adotar para serem bem-sucedidos no mercado? Então a literatura nos apresenta 3 caminhos possíveis para este encaminhamento dessas empresas e para que elas sejam bem-sucedidas. Um primeiro caminho, aqui não tem uma ordem, são 3 opções que precisam ser pensadas em termos da estrutura de cada negócio, do objetivo estratégico de cada negócio e da forma como ele está constituído. Cabe a vocês identificar qual é a melhor estratégia e implementá-la com o máximo de precisão possível. Mas aqui vai um aviso, pessoal, não tentem estratégias mistas. O grande segredo está em se focar numa delas. Claro que quando nós nos focamos numa estratégia, nós corremos o risco de perder clientes para a concorrência que se foquem em outras estratégias que são mais bem-sucedidas. Mas isso é um risco que começa na segmentação de mercado, que foi a primeira coisa que a gente viu nesse curso. Então, não existem mais estratégias genéricas para públicos genéricos. Isso já terminou em marketing há muito tempo. Hoje em dia nós temos que ter uma estratégia focada num determinado público-alvo que seja coerente com as demandas, necessidades e desejos deste público-alvo específico. Então, todo o trabalho de marketing, lembrando, começa com a segmentação e a identificação das necessidades desses clientes. A partir dessas necessidades que nós vamos poder fazer uma escolha de estratégia de serviço também coerente com ela. Vamos começar com o gerenciamento da diferenciação. O que é isso? Bom, empresas de serviço têm um problema estratégico de base, que é o fato de ser muito fácil de uma empresa copiar da outra alguma ação que tenha sido bem sucedida na área de serviço. Os serviços não podem ser, como eles são intangíveis, nós não podemos patentear um serviço. Então, se não tem recurso legal que nos previna dos nossos concorrentes copiar as nossas estratégias, principalmente, claro, bem-sucedidas. Então, quando nós conseguimos lançar uma inovação em serviço, que já é uma coisa difícil de acontecer, ela ainda tendo a chance dela não dar certo. Se ela der certo, a vantagem que a gente ganha perante a concorrência é curta, porque é provável que nossos clientes, nossos concorrentes, vão nos descobrir a nossa estratégia, a nossa ação e copiar. Muito bem. Então, tendo isso em mente, né, essa situação de concorrência difícil entre empresas e prestadores de serviço, uma das estratégias é o seguinte: ok, nós vamos nos focar então em ser diferente. Vamos buscar um caminho. Eu não disse que ser diferente aqui tem que ser necessariamente melhor. Pode ser. Ou tem que ser mais barato. Pode ser também. Mas aqui a empresa que está focada nessa estratégia, ela não está muito preocupada com isso. Ela está preocupada em se distinguir da concorrência. Ponto. Ela quer ser diferente da concorrência. Então, como é que ela pode fazer isso, né, se ela tem essa preocupação de fundo principal? Ela pode trabalhar no serviço ofertado. Então, ela pode agregar valor no serviço ofertado, fazendo ofertas complementares. Ela pode, no hotel, oferecer um centro de convenções em que ela supondo que ela esteja focada em acolher executivos, em acomodar, né, oferecer pernoite para executivos, então ela vai complementar a sua estratégia oferecendo um centro de convenções, por exemplo, ou outros serviços de translado, por exemplo, para o aeroporto, para executivos, ou serviço de check-in, check-out sem ter que passar pelo balcão de atendimento, já automáticos, automatizados. Então, todos os serviços complementares que podem ser úteis aos executivos podem ser pensados por essas empresas para que elas se distinguam e com essa oferta, esse valor agregado na percepção do consumidor,
elas sejam percebidas como diferentes. E aí, buscando, então, claro, né, ter um domínio, uma reserva de domínio do seu espaço dentro desse mercado. Essa ideia de trabalhar no serviço ofertado, ela tem que ser, pode ser também complementada com o aprimoramento da entrega do serviço. Então, aqui a gente vai focar na parte mais visível do serviço, ou seja, voltando para esse exemplo do hotel de executivos, então, nós podemos fazer com que o lobby desse hotel tenha uma decoração que seja mais formal, mais compatível com a estética apreciada por esse público, né? Uma coisa mais sofisticada, ou mais dinâmica, ou que tenha um centro de informações, por exemplo, sobre o andamento do mercado, alguma coisa que seja compatível com aquilo que a gente conhece, que esse público-alvo valoriza, o que pode ajudar ele. Ou o contrário disso, uma cadeira de relaxamento, alguma coisa assim, uma sauna, outros aspectos complementares também que sejam no sentido contrário da manutenção daquele estado executivo dele, mas que favoreça o relaxamento que ele precisa para poder enfrentar a sua agenda no outro dia. Bom, outra preocupação, então, além da entrega, quando a gente fala em entrega também, a gente está falando do equipamento do dentista, da sala, do atendimento, né, da atendente do dentista, tudo isso do equipamento que ele usa para fazer o serviço, né, prestar o serviço dele, tudo isso faz parte, então, desse aprimoramento da entrega e dos aspectos tangíveis, trabalhando nos aspectos tangíveis. E um terceiro ponto é o aperfeiçoamento da imagem da organização. Quando eu falei em produtos lá, vocês lembram que eu falei que um grupo Gerdau, por exemplo, ele tem dois produtos de natureza diferente que ele vende. Um são os pregos e vergalhões e o outro é a imagem da corporação Gerdau. E cada produto desse é vendido para um público diferente, né? O público da imagem da corporação é vendido para os acionistas. Aqui, essa imagem da organização, ela é vendida também para o consumidor de serviços. E vai trazer como exemplo para nós, então, vamos pensar um hospital Moinhos de Vento, alguma instituição prestadora de serviços que tem, para nós, consumidores leigos, uma respeitabilidade mais alta, ou um hospital de clínicas aqui da URSS que é respeitado internacionalmente também pela sua prática de serviços de qualidade. Então, esse aperfeiçoamento da imagem, além da entrega e do serviço, é uma maneira que essa instituição, no caso um hospital de clínicas, ou uma empresa pode usar para se distinguir da sua concorrência e se colocar num lugar no mercado que ele tenha um certo respeito e favorecimento. Bom, a segunda estratégia possível é, aí sim, focar em termos de qualidade. Essa aqui não é igual à anterior. Antes a empresa está focada em se distinguir de alguma forma. Aqui ela vai estar focada em se distinguir em termos de qualidade oferecida. Talvez aqui a gente tenha que, do exemplo que eu falei, a gente possa separar. Enquanto o hospital de clínicas ele está focado na diferenciação, o Moinhos de Vento ou um outro hospital dessa qualidade está mais focado, talvez seria melhor adequado para a estratégia de qualidade de serviço. Então, quando a gente fala em qualidade de serviço, a gente está falando em fornecimento consistente de serviços com níveis mais elevados de qualidade, que atinjam e excedam as expectativas do cliente. E aqui, definitivamente, o hospital de clínicas, dentro da sua estrutura proposta de hospital hotel, hospital boutique, se vocês quiserem pensar também, pode ser, ele está dentro, é um exemplo muito mais compatível com essa estratégia. Vejo que não é muito fácil, às vezes, a gente identificar as estratégias, mas nós, como profissionais de marketing, no nosso negócio, nós temos que ter isso muito claro. Nós temos ainda que garantir que os clientes tenham esse entendimento de qual a estratégia que nós estamos fazendo, que é um problema mais sério, claro, do que nós. Nós, como profissionais, temos o compromisso de saber qual é a estratégia que a gente está usando. O cliente vai fazer uma constatação, vai chegar, vai se dar conta, ou não vai se dar conta, ele vai reagir à estratégia, mas é muito mais difícil a gente fazer o cliente estar consciente disso. Bom, como é que a gente consegue atingir níveis mais elevados ou extremamente elevados de qualidade na entrega de serviços e como é que a gente pode ser reconhecido como tal? Primeira questão fundamental que a gente tem que trabalhar
é a confiabilidade que nós passamos junto aos consumidores. Ou seja, nós temos que garantir que o consumidor, o cliente desse serviço, o usuário desse serviço, como se diz também, sabe, ele aceita e entende que o serviço vai ser realizado conforme a expectativa, conforme foi prometido para ele, como é que foi acordado inicialmente. Tá? Isso é confiabilidade. É poder dizer para o consumidor que, olha, nós vamos pensar no serviço na área de saúde, como a gente estava falando de hospitais, uma cirurgia, um médico vai se relacionar com ele, o médico é o prestador de serviço, vai dizer, olha, tu tem esse problema, né, precisa de uma intervenção, uma cirurgia, nós vamos fazer a cirurgia, tu está com uma infecção, uma apêndice, tu vai ser operado e nós vamos, em 3 dias, nós vamos te né, liberar e tu vai estar com esse problema resolvido pro resto da tua vida, nunca mais vai ter esse problema. Então, isso é uma entrega. O que vai acontecer nesses 3 dias, ninguém sabe direito. O médico vai tentar, vai fazer exames preliminares, vai tentar buscar, né, no conhecimento da medicina, todas as formas preventivas para fazer com que esse processo seja o mais rápido e seguro possível para o paciente e para o médico e para a instituição também que está envolvido. Mas ninguém sabe direito o que vai acontecer. E isso nos traz o segundo ponto, que é a capacidade de resposta. Bom, e se o cliente tiver, por exemplo, uma alergia desconhecida àquele anestésico que foi usado e tiver, talvez, um ataque pela reação alérgica, né, a esse produto que foi usado? Como é que resposta, que pode ser feito quando isso acontece? Ou seja, quando tem um afastamento entre o planejado e o realizado, um evento adverso, como o pessoal chama na indústria da saúde. O que se faz? Então, isso já tem que estar previsto. Então, talvez tenham medicamentos atenuantes dessa reação alérgica que tem que ser aplicados e tudo, mas essa questão não é tão importante quanto aquilo que a gente quer ressaltar aqui, que é que isso tem que estar já previamente sabido. Ninguém pode esperar acontecer um problema dessa gravidade para daí pensar em que vai ser feito. Então, nosso papel como profissional de marketing é garantir que a capacidade da resposta esteja embutida nos processos, mesmo que ela não seja acionada. E nós vamos torcer para que não seja necessário nenhuma capacidade de resposta diferente daquilo que está previsto, né, de uma alteração no processo. Mas nós temos que garantir para o consumidor que se houver uma alteração daquilo que foi previsto, a empresa ou o profissional que está prestando aquele serviço é capaz de dar conta desse recado. Como é que a gente consegue essa confiabilidade, essa capacidade de resposta? Bom, em primeiro lugar, os profissionais envolvidos com isso e as empresas, e quando as empresas contam com profissionais de marketing que têm a responsabilidade de pensar sobre isso, elas devem trazer essa questão à discussão e devem planejar como vai ser feita a capacidade de resposta gerando confiabilidade. A partir do momento que se verifica que os processos estão gerando capacidade de resposta, segurança para o paciente, que é o terceiro ponto, ou para o usuário, então a empresa pode se valer de ferramentas de comunicação de marketing, como por exemplo, o endosso ou o depoimento de pessoas que passaram por situações difíceis e que vão lá e vão dizer, realmente, quando eu fiz minha cirurgia, já pense, era para ser simples, mas eu tive um problema lá que não podia ser previsto, mas os médicos e a equipe toda me atendeu. Ou em casos de doenças como o Covid, que a gente está vendo agora, e a pessoa fica curada e agradece a equipe médica. Então esses depoimentos são importantes para reforçar em outros clientes desses serviços, ou usuários, a garantia de que eles, independente dos aspectos específicos que eles, pela natureza própria de cada paciente, que é diferente de outros, pode estar sujeito a enfrentar, independente dessas variabilidades dele, do organismo dele, ele vai ser atendido a contento e vai chegar no resultado que ele espera. Bom, outro aspecto fundamental junto com a confiabilidade, que está vinculado com capacidade de resposta e segurança, nós precisamos também da empatia desses prestadores de serviço. Então, a empatia também é uma palavra-chave quando a gente fala em qualidade de serviço. Não é muito fácil a gente conseguir e manter empatia, especialmente na área médica, quando a gente fala de cirurgiões. Às vezes pode ser desafiador para esses profissionais se colocar na posição
de outra, da pessoa que está recebendo o serviço. Mas é bastante comum que um profissional que preste serviços muito especializados, ele acabe se distanciando tanto da condição de quem está recebendo o serviço de leigo, que ele acabe se perdendo a noção das dificuldades que o seu cliente está passando. Não precisa pensar muito, pensem, se vocês se tiverem funções na área de serviço, ou vamos pensar num mecânico altamente especializado, um mecânico de automóvel que estudou a vida inteira, e nós, como leigos, não sabemos nada do carro, a gente leva para o mecânico e fica sempre aquela prevenção, será que ele está falando a verdade ou não? E para o mecânico diz, pô, mas isso é uma coisa tão simples, como é que esse cara não entende que eu estou arrumando esse parafuso, não sei das coisas lá, porque isso aí vai resolver o problema dele. Então, não, a gente não entende como consumidor, a gente mal sabe, nem sabia que existia esse parafuso lá, e muito menos para que ele serve. Quem sabe disso é o mecânico. Então, como é que é se colocar no lugar do outro, quando nós somos especialistas, estudamos uma vida inteira para poder prestar esse serviço, e o outro não tem noção nenhuma. Essa comunicação e a proximidade, ela precisa ser conquistada pelo profissional que está prestando serviço. Isso é empatia e isso é importante para a prestação de serviços, especialmente quando a gente está preocupado em ter um nível de qualidade de excelência. E, finalmente, nessa estratégia específica, é fundamental que nós nos voltemos para a questão dos itens tangíveis. E aqui, item tangível mais no sentido das instalações e dos equipamentos usados e a apresentação pessoal dos profissionais. Já falei para vocês o exemplo da concessionária do automóvel e vejam no cenário que eu descrevi para vocês, o mecânico da pequena oficina, aquela de fundo de quintal, está com uma roupa meio rasgada, toda suja de graxa, e na concessionária autorizada ele veste um macacão branco, limpo, impecável, ele está, né, com a higiene toda limpa também, o chão está limpo. Então essa questão da tangibilidade de serviço me diz, como consumidor de carros que não entende nada de mecânica, que não sabe o que vai ser feito, não sabe qual é o problema do carro, mas ele me diz, olha, um cara é mais caprichoso que o outro. Se esse cara consegue manter o piso limpo, por que meu outro mecânico de fundo de quintal lá não consegue? Então, não quer dizer que mecânica tem que ser suja só porque é mecânica, como a gente pensava um tempo atrás. Não precisa, é mecânica, mas o chão está limpo, o macacão está limpo e o mecânico está com a mão limpa. Ou seja, provavelmente esse mecânico sabe mais o que ele está fazendo do que aquele outro que não está. Não quer dizer nada, mas é um sentimento que nós temos como consumidores. E como nós não temos muitos outros elementos para avaliar realmente qual é a competência do mecânico, nós vamos valer dessas evidências que estão aos nossos olhos. Nós vemos isso, não podemos negar que existe essa diferença. E vamos optar por aqueles que são mais confiáveis na forma da gente ver. Bom, uma terceira estratégia é diferente das anteriores, ela se distingue porque aqui não adianta, e vai ser aplicado em empresas nas quais não adianta a gente querer melhorar o nível do serviço. Mas como assim, professor? Como não adianta a gente querer melhorar o nível de serviço? Onde se aplica isso? Eu vou pegar o exemplo das empresas de serviços de limpeza. Então, essas empresas são contratadas para manter um ambiente limpo. Vamos pensar um shopping contratou uma empresa de serviço de limpeza. Esse é o propósito da empresa de serviço de limpeza. Ela guarda semelhança com aqueles produtos bens não procurados lá que eu falei para vocês na classificação de produtos dos bens físicos, mas se aplicaria para o serviço. Então ninguém fica feliz em contratar uma empresa de limpeza, a gente vai ficar feliz se o ambiente estiver limpo, mas a gente não vai ficar feliz, na verdade, se o ambiente estiver limpo, a gente vai ficar bravo se o ambiente estiver sujo, só isso. Vale também para manutenção predial e para vários outros serviços que estão vinculados, até serviços de segurança também se encaixam nessa categoria, serviços de saúde também já falei. Essas empresas, elas não têm como querer trabalhar em cima da qualidade da entrega do serviço. Ela não vai receber uma menção honrosa porque o serviço, um ambiente de shopping conseguiu chegar num nível de limpeza e de higiene hospitalar. Isso não faz sentido para o consumidor. A gente sempre entende que, né, o que se espera, que tem valor para o comprador do serviço de limpeza, que no caso é o proprietário do shopping, mas indiretamente também é o consumidor que está usando o shopping, é que ele tenha
uma higiene condizente com uma instalação comercial, não com uma instalação hospitalar. Ninguém vai se aceitar colocar protetor dos pés ou máscara para entrar no shopping center, para manter a higiene. Isso não faz sentido. Faz sentido dentro do hospital. Bom, se as empresas que prestam serviço de higiene para shopping center, de limpeza, desculpa, para shopping center, não ganham nada e não há interesse de ninguém que elas tenham esse nível de obsessão pelo serviço entregue pelo seu consumidor, o que elas podem fazer para serem bons negócios na área de serviço? O que elas podem fazer para ser bons negócios é trabalhar em cima da produtividade dos seus funcionários, dos seus serviços. Redução de custos, evitando, então, perda ou investimento de tempo de funcionários em cima de um serviço que não tem lógica para o consumidor, que não tem valor para esse consumidor. Vamos ver aqui alguns exemplos mais específicos sobre como fazer isso. Primeiro, a questão da qualificação dos funcionários. Então, se eu tenho um funcionário que leva 4 horas para limpar um piso, né, um andar de um shopping center, e um outro funcionário que leva 3 horas para limpar esse mesmo andar do shopping center, alguma coisa tem que ser feita aí, porque se pode ser feita em 3 horas, porque a gente vai fazer em 4. Claro que a gente vai ter que estudar, então, todos os processos e todas as ações específicas que esses funcionários usam para conseguir chegar nesse resultado desse andar limpo. E nós vamos ter que trabalhar, então, para a otimização desses processos e a disseminação das melhores práticas para que todos os funcionários cheguem a 3 horas. Se amanhã depois a gente descobrir uma forma de baixar para 2 horas e meia, melhor ainda para todo mundo. Não é só vantagem para a empresa que contrata o funcionário da limpeza, mas é principalmente vantagem para o comprador do serviço da empresa, que é o proprietário do shopping, que vai ter o desconforto dos clientes por ter uma área reservada para limpeza reduzido. E isso é importante. Um caso extremo da aeronave, que eu mencionei, né, do tapete vermelho para entrar numa aeronave, como era a estratégia da TAM, ela nos ilustra isso também. Então, é muito melhor limpar os sapatos do nosso consumidor de transporte aéreo antes de entrar na aeronave, do que depois que estiver lá dentro, e aí vai sujar o tapete da aeronave, do avião, e para limpar esse tapete do avião, o avião tem que ficar parado. Isso custa caro para as empresas. O avião tem que ficar andando cheio de passageiros de preferência para o negócio da empresa aérea funcionar. Tá? Uma outra questão, então, da qualificação, ela está vinculada diretamente com a redução de tempo na prestação de serviço. Então, eu vou treinar meus funcionários, vou qualificar meus funcionários. Com isso, vai ter, claro, que um impacto na redução do número de funcionários. Nós podemos buscar salários mais altos para esses funcionários qualificados. Também é do interesse do funcionário essa qualificação, né? E esse gera benefícios tanto para o funcionário, quanto para a empresa prestadora de serviços, quanto para a empresa compradora de serviços prestados. Nós também, como profissionais de marketing, vamos buscar, então, a otimização da prestação de serviço com o uso de equipamentos para entrega. O caso aqui seria o uso de máquinas de limpeza. Então, em vez de passar o rodo num piso de shopping center, eu posso pensar numa máquina de lavar pisos, eu posso pensar num robô de lavar pisos, como já existem alguns, e isso tudo vai dentro dessa lógica de redução do tempo do serviço prestado e melhoria da eficiência e redução de custos. Tá? Redução de custos aqui é importante nessa estratégia porque ela é a forma com a qual a empresa que adota essa estratégia vai se beneficiar, já que não dá para pensar em termos de subir preços de serviços porque eles foram mais bem prestados. Serviços de limpeza não tem essa forma de agregar valor. A única forma de agregar valor para ela é cortando seus custos e reduzindo os tempos de implementação. Mas mesmo empresas que prestam serviço muito rápido vão ter dificuldade de renegociar seus contratos com os fornecedores, argumentando que o tempo delas mais curto propicia vantagens para o proprietário do shopping center. Isso não é difícil de transformar isso numa estratégia de longo prazo, mas é uma vantagem que pode ser de curto prazo importante para o negócio e pode gerar ganhos muito importantes para o negócio, essa redução de preços e de custos. Além desse uso de equipamentos de entrega,
a empresa pode oferecer produtos para substituir o serviço. No caso de um dia de chuva no shopping center, vocês já viram as empresas, ou o shopping center, ou a empresa que presta o serviço de limpeza, oferece um saquinho plástico onde a gente pode botar o guarda-chuva dentro. Por que isso? Porque é muito melhor entregar um bem físico, que é esse saquinho plástico, colocado num display bonitinho para o consumidor. Ele pega esse saquinho plástico e evita o trabalho de ficar limpando todo o shopping center por onde a pessoa ia andar e ia deixando um pinguinho de água, molhando o piso e causando uma situação de insegurança até para outros que podem escorregar. Então, melhor do que ficar limpando o tempo inteiro um shopping em dia de chuva, é oferecer para o cliente um saquinho plástico para ele enrolar o guarda-chuva dele. Ele vai estar tão bem atendido quanto, e o esforço de entrega daquele ambiente de shopping no padrão que a gente quer é muito menor. Então isso é melhor para todo mundo, é uma melhoria de eficiência da própria operação do varejo. Tá? Além de produtos para substituir o serviço, a gente pode pensar em serviços preventivos. Qual seria o exemplo de serviço preventivo? O caso clássico aqui, pessoal, é para operadores de serviços de saúde que oferecem serviços de educação do cliente para cuidados com a sua saúde, né? Preventivos, então fazem propaganda da importância dos exercícios regulares, da importância da qualidade da alimentação, da importância da qualidade do sono. Todas essas ações dessas prestadoras de serviços de saúde, elas estão coerentes com essa estratégia de redução de custo e de eficiência. Por quê? Porque elas vão estar ganhando junto com o consumidor final no sentido de evitar o ingresso desses clientes dela numa zona já de doença, né? Em algumas doenças, mesmo que em estágios iniciais, elas já vão custando mais caro para serem tratadas. E também, é claro, né, vão evitando que essas doenças que já estão instaladas em estágios iniciais, elas aumentem a sua intensidade e atinjam estados graves, onde a despesa do plano de saúde vai ser maior ainda. Então, esse é o tipo de estratégia de oferta de serviços preventivos que é muito interessante para as empresas e para os serviços de saúde, para que elas aumentem a percepção de valor junto ao consumidor, para que elas melhorem a qualidade efetiva de vida dos consumidores e para que elas melhorem a operação delas, especialmente tenham melhores resultados financeiros. Todo mundo ganha nesse processo. Uma outra forma de fazer isso também é agregar tecnologia ao serviço, e eu já dei o exemplo do robô que limpa o piso como exemplo para vocês. Ou também, para ficar dentro do exemplo das prestadoras de serviço de saúde, a gente podia pensar em monitoramento, por exemplo, de batimentos cardíacos. Então seria uma estratégia bem interessante para essas empresas operadoras de serviço embutir dentro do preço do plano a compra de um monitor cardíaco que possa passar essas informações e esse batimento cardíaco ou outras informações sobre o estado de saúde do paciente direto para a operadora, e ela poder monitorar esses pacientes e poder tomar ações preventivas muito antes. Então essa é uma tendência da área, né, de serviços de saúde que eu espero que venha a ser desenvolvido em breve, porque já acontece em países desenvolvidos e representa ainda coerentemente nessa estratégia melhorias para todos, tá bem? Para as empresas também. E para complementar aqui a nossa discussão sobre estratégias de serviço, vale uma pergunta ainda que precisa ser respondida. Como é que fica para aquelas empresas que vendem bens físicos, mas que esses bens físicos exijam também um suporte de serviços, como a gente já viu, que é muito comum? Bom, quando a gente tem empresas que vendem bens físicos e esses bens físicos exigem uma infraestrutura de serviços para manter o valor deles, ou agregar valor, as empresas têm que se preocupar com alguns pontos importantes também. Elas precisam desenvolver uma estratégia de serviços capaz de satisfazer a necessidade do cliente depois da realização da venda. O que significa isso? Que ela tem que distinguir aquilo que é o benefício prestado pelo bem físico dela, e ela tem que ser excelente nisso, é claro, e tem que ser capaz de ver o serviço agregado a esse bem físico como outra oportunidade de satisfazer o cliente, o que é desafiador, porque muitas vezes esses serviços são serviços de assistência técnica do produto.
São serviços que são usados quando o produto bem físico já falhou em atender a necessidade do consumidor. Bom, nesse caso, como é que a gente pode resgatar a confiança do consumidor, a satisfação do consumidor, se ele já perdeu isso quando o bem físico não foi bem sucedido? Como é que a gente pode recuperar isso em serviço? Bom, a gente pode, se formos muito competentes e proativos. Então, são esses dois aspectos fundamentais do serviço prestado. Primeiro, é que esse serviço tem que ter muito mais cuidado para que ele de fato venha resolver o problema original causado pelo bem físico e não gere mais um problema pelo serviço ser mais, também não ser bem sucedido. Basicamente, os dois erros acumulados, do bem físico falhando, do serviço falhando, é mortal para a empresa. Então, não é muito mais difícil de recuperar depois. Se o serviço for bem feito e resolver o problema do bem físico associado, existem estudos que mostram que a satisfação do consumidor ela é restaurada e até pode ficar um pouquinho melhor do que era antes, não que a gente vai querer fazer isso de propósito, tá? Então, os clientes, além desse comportamento, né, de melhorar a satisfação, eventualmente, até quando eles recebem um atendimento de serviços melhor, bem sucedido, né, rápido e proativa, eles também estão se adaptando e estão buscando no mercado bens físicos que, em primeiro lugar, não estraguem. E isso diz respeito à confiança, então, que eles têm em determinadas tecnologias, em determinadas marcas. Esse aspecto pode ser trabalhado pelo pessoal de marketing e é trabalhado pelos consumidores buscando depoimentos de pessoas que compraram os produtos. Não por acaso, a gente tem isso muito incentivado e muito frequente nas redes sociais, que é as avaliações dos usuários. E eles vão dizer, eu comprei esse produto, durou uma semana e depois estragou, eu fiz contato com a revenda e eles não resolveram o meu problema até agora. Se vocês querem também uma outra forma dos clientes se defenderem, é buscando serviços de sites como o Reclame Aqui. Então, no Reclame Aqui é um fórum, né, de tentativa de solução de problemas para os clientes, no qual as empresas têm uma segunda oportunidade de resolver seus problemas. E muitas empresas falham. É só olhar ali no Reclame Aqui para ver quantas empresas são mal avaliadas, porque além de prestarem serviços ruins, ou vender produtos com defeitos, elas ainda são incapazes de atender os clientes com problemas. Deem uma olhada no Reclame Aqui e vejam os mais bem-sucedidos, as empresas melhor avaliadas e as piores avaliadas e comparem as posturas de cada uma delas. Nosso estudo de caso também, da B2W, trabalha muito esse ponto. Voltem lá naquele caso lá e vejam como como depende da proatividade, da ação de resposta da empresa, o sucesso dela nesse mercado. Os clientes também estão querendo que haja uma separação. Os clientes mesmo estão separando a avaliação do bem físico e do serviço, como eu falei inicialmente. Então, se a empresa não fizer, o cliente vai fazer. E aqui tem um exemplo dos celulares. Então, quando a pessoa procura uma operadora de serviços de telefonia e recebe a oferta de um pacote, ela vai para casa e vai estudar se aquele celular que ela está comprando não pode ser obtido com preço melhor, com serviços também separados. Tenta distinguir qual é o benefício que ela obtém do serviço e qual que ela obtém do produto. Então, esse pacote, quando é oferecido pelas empresas, e é bastante frequente essa oferta de pacotes de bens físicos e serviços acumulados, e eu mesmo já falei para vocês que é importante que tenha aspectos físicos embutidos no serviço, mas o cliente também tem se resguardado e tentado fazer essa separação de novo para saber se aquilo ali realmente vale a pena ou não. Então, quando eu disse para vocês juntarem bens físicos e serviços, eu não disse que vocês podem botar preços superiores em cima dessa combinação. Eu só recomendo que vocês façam isso, mas lembrando que o consumidor tem o poder de fazer a avaliação separada. Além disso, os consumidores também estão buscando serviços cujos prestadores ofereçam todas as soluções que ele precise, no lugar de ficar contratando vários prestadores independentes. No caso da saúde, em vez de eu buscar o atendimento de um dentista particular, de um médico particular, de um laboratório particular e de uma série de outros prestadores de serviços e talvez serviços financeiros até para me cobrir essas despesas,
eu vou numa operadora de serviços de saúde, né, que vai me oferecer, então, por uma prestação regular, por um pagamento regular mensal, todos os serviços que eu precisar de saúde, e isso me dá tranquilidade de eu saber que, independente do problema que eu tenho de saúde, eu vou estar sendo tratado e acolhido por essa empresa e dentro de um valor que já está mais ou menos conhecido. Então, isso, sem dúvida, é uma oferta de valor e é tentador para os consumidores aderirem a essas ofertas. E para finalizar, então, buscando serviços de concorrência e fazendo pressão para que os preços se mantenham o mais baixo possível, que é o que os clientes fazem regularmente e que é garantia também de um mercado saudável. Bom, essa é então o conteúdo das possibilidades estratégicas para os negócios, tanto que são centrados na venda de serviços, como aqueles que são centrados na venda de produtos e bens físicos, mas que exigem a oferta de serviços de apoio para esses bens físicos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Fiquem ligados no curso nos próximos vídeos e eu vejo vocês mais adiante. Um abraço a vocês.